Único e verdadeiro Deus, Deus bendito, Deus eterno, Deus glorioso, Deus que a tudo julgará, Deus que é justo, nós te glorificamos nesta manhã, Senhor, te bendizemos, pedimos a tua graça, o teu favor, pedimos as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Pedimos, ó Deus, as tuas compaixões, pois em nada, ó Deus, nos achamos melhores, superiores, mas sabemos, como está escrito, que a nossa dependência vem do Senhor que fez os céus e a terra. E como está escrito, e nós cremos, ó Deus, que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Por isso, Senhor, nesta oportunidade nos capacita a subirmos mais um degrau dos objetivos que o Senhor tem traçado nas nossas vidas, e que assim não vivamos o nosso dia a dia inutilmente, ó Deus, e às vezes conquistando o mundo inteiro, mas perdendo a própria alma. Por isso, ajuda-nos e socorre-nos uma vez mais, dá-nos a tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir o livro do profeta Daniel. Vamos pular para o capítulo 2, mas o que nós vamos encontrar nesse capítulo 2? A que nós vamos nos ater? Nós vamos nos ater àquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, o sonho da estátua, que ninguém conseguiu interpretar. O rei decretou a morte de um monte de gente e, inclusive, Daniel e seus amigos foram pegos para serem mortos, né? Também, eles iam ser mortos porque eles eram contados entre os sábios da Babilônia. Eles eram contados entre aqueles que interpretavam sonhos, aqueles que estavam entre os magos, os sábios. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias também iam ser mortos. E eles foram pegos quando Daniel diz para Arioque: mas por que essa pressa do rei matar todo mundo? Não, é isso, isso e isso. Ninguém interpretou o sonho dele, ele está irado e vai mandar matar todo mundo. Aí Daniel pede aquele tempo, pede os seus amigos para orarem, e nós vamos conhecer um pouquinho dessa história, né? Eu quero começar com você no verso 29. Tem uma lição que eu sempre considero ela muito importante. No capítulo 2, no verso 29, diz assim: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E aí ele diz: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Olha só que coisa interessante que eu vejo aqui, em que Daniel diz que o rei estava o quê? Estava no seu leito, e te surgiram pensamentos a respeito do quê? Do futuro. Tipo assim, o rei está vendo: caramba, eu dominei tudo, o meu império é imenso, eu domino sobre tudo. O que vai acontecer depois de tudo isso? Eu sei que eu vou morrer. Em outras palavras, eu sei que nenhum império é para sempre. O que vai acontecer depois dessa minha vida aqui na terra? O que vai acontecer depois desse reino aqui? O que vai acontecer? É isso que está dominando a mente do rei. Daniel diz assim: estando tu no teu leito, surgiram esses pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser.
Você estava preocupado com o futuro. Você estava preocupado querendo entender os passos da humanidade. Havia uma preocupação na sua mente. Em cima desta sua preocupação, Deus veio e te revelou. Deus veio e te revelou. Mas adiantou essa revelação? Aonde ele foi buscar a revelação? Na igreja, que é Daniel, o símbolo da igreja. Você sabe que Deus está falando com muita gente no mundo inteiro. Existem pessoas loucas atrás da resposta. Será que a vida após a morte? Será que isso aqui é só isso mesmo? Será que há um Deus? E Deus está se manifestando de muitas maneiras, mas nem sempre existe uma igreja ousada e intrépida como era Daniel. Espera aí, por que essa pressa em matar todo mundo? Espera aí, não, diz para o rei lá, para ele ter calma, eu vou até lá, mas eu não tenho nada. Como que eu vou lá? Deus não me revelou nada, eu não sei o que o rei sonhou, não sei o significado. Não, mas diz para o rei dar um tempo, que eu vou aparecer na presença dele. Eu vou buscar ao meu Deus e eu vou voltar a falar com esse rei. Nem sempre nós achamos uma igreja ousada, como é o símbolo da igreja verdadeira na pessoa de Daniel. Por isso a humanidade nem sempre encontra a resposta, porque só existe resposta na igreja. Como a igreja não é ousada, como a igreja se curva às leis dos homens e não vive Deus na sua plenitude, as pessoas hoje estão buscando Deus no kardecismo, no espiritismo, na macumba, na umbanda, no catolicismo, e não encontram Deus, porque lá não há Deus, mas tem o demônio com capa de anjo para enganar uma multidão. Então, irmão, esta lição é poderosa. Já pregamos aqui, Deus não nos dá a pregar sempre as mesmas coisas, pelo menos é o que eu entendo. Queria eu, às vezes, pregar a mesma mensagem 10, 20 vezes, mas isso para a minha mente é até impossível, eu não consigo repetir uma pregação. Então, nós já falamos aqui que muito crente está com essa capinha de ovelha, que não vai fazer ele passar em porta de céu nenhum. A capa que mais Deus quer é de ousadia, de intrepidez, de fé, de confiança. Fé, não tem fé quem fica guardadinho no seu lugar. Ah, Deus, eu creio tanto no Senhor. Não, o apóstolo Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então tem muita gente com essa capa de ovelha inútil, enquanto Deus está querendo ver você fazer o desafio, que nem Elias fez. Ah, vocês são profetas de Baal? Eu sou profeta do Senhor. Vamos ao Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo, esse é Senhor em Israel. A igreja vê essas histórias todas, mas deixa essas histórias sepultadas no passado. Não traz para o presente. E nós já falamos aqui, que a Bíblia, as profecias, a ação de Deus é para você olhar para o passado e enxergar o futuro. Só que eu vejo um Deus poderoso na vida de Elias, mas eu olho hoje para o meu presente e eu não vejo ele. Então, o que Daniel fez foi se manifestar. Mas ele, quando disse para Arioque: olha, peraí, não tenha tanta pressa em matar todo mundo, não. Me dá só um tempinho para você me introduzir na presença do rei. Mas ele não tinha nada para apresentar, mas ele tinha fé, confiança, conhecimento de que sabia que ia à presença de Deus e uma resposta ele teria. Então essa é a atitude que a igreja tem que ter mediante o caos. O que Daniel fez mediante a situação? Expôs a própria vida. Porque se ele chega lá diante do rei e diz assim: não, rei, não, peraí, eu só pedi um tempo. Rei, não faz bem isso não, a história não é bem assim e tal. Peraí, tu veio aqui dizendo que resolveu minha situação e não resolveu? Então tu é o primeiro a morrer. Daniel expôs a vida em resgate não só dele,
mais de toda uma turma, não sei quantas centenas de pessoas tinha lá para serem mortas, dezenas ou centenas, a Bíblia não especifica. Daniel se expôs por ele, pelos seus amigos e por toda uma turma que lá estava para ser morta. Esse não é o papel da igreja? Nós não estamos no mundo, não é tanto por nós sendo provados quanto pela humanidade? Jesus não falou que nós somos o sal da terra? Jesus não falou que nós somos a luz do mundo? Mas a igreja não se expõe, a igreja não enfrenta as situações, a igreja se acovarda. Outra coisa aqui que é dito, a respeito do que há de ser depois disto, ou seja, o rei recebeu uma revelação tremenda, mas a mente dele está voltada para o quê? Para o futuro. Tem gente, meu irmão, que só vive o seu mundinho, não consegue pular a barreira dos seus próprios pensamentos. Isso é uma coisa muito séria, e te digo mais, você só pula essa barreira mergulhando profundamente na Escritura, conhecendo um pouco da mente de Deus pela palavra, você começa a conseguir olhar para o futuro. Então o rei está preocupado com o quê? Com o futuro. Você acha que as pessoas que foram escolhidas na Bíblia estavam pensando num presente? Eu duvido. Quer alguns exemplos? O anjo Gabriel se manifestou a uma jovem chamada Maria. Eu te garanto que ela estava pensando em coisas futuras. Quer a prova? Ela disse para o anjo que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então o pensamento dela, agora Israel vai ter a sua salvação, agora Israel vai conhecer isso, Israel, não, nada disso, desde agora todo o futuro da humanidade vai saber que eu fui uma bem-aventurada. Então o pensamento dela está para frente, para o futuro. Davi chegou diante de Golias. Agora toda esta congregação, ele se preocupou só com isso? Não, ele falou, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele saiu dos limites, ele saltou barreiras. Ele falou, tu vens a mim com espadas e paus, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra, o planeta saberá que há Deus em Israel. E não sabe? Quem estuda a Bíblia não sabe que há Deus em Israel? Ainda que eles estejam caídos, não há Deus em Israel? Ainda que eles estejam caídos, não há o Deus como se manifesta na igreja. Mas eles não estão sendo preservados para uma determinada hora? Ainda que seja o remanescente, mas ninguém pode dizer que não há Deus em Israel. Por quê? Porque existe um projeto de Deus ainda com Israel. Mas quem disse isso? Um moleque chamado Davi. Então, meu irmão, o rei está preocupado, a mente dele está trabalhando em busca das coisas que vão suceder no futuro. Tem pessoas que não são habilitadas para o chamado ministerial, porque elas estão pensando na sua casa, elas estão pensando no seu filho. O camarada está pensando na sua esposa está pensando no seu marido. Imagina que pobreza, que miséria, que desgraça. Imagina eu aqui, trabalhando como trabalho, ministrando o evangelho, pensando na minha casa e nos meus filhos. Que desgraça. Mas tem gente que é assim, não, eu vou preparar o meu filho para ele prestar um concurso, porque ele precisa ser, para ele ficar bem de vida, para ele não sei o que, eu vou fazer isso porque que o meu filho vai prosperar e não sei o que lá. Tem gente que pensa na miséria da sua casa e ousa dizer que serve um Deus que é criador dos céus e da terra. É uma piada mental. Ou seja, irmão, liberte a sua mente. A Bíblia não diz que é dando que se recebe? Se você faz um bem para alguém, pode deixar que um dia, na esquina, Deus cerca o teu filho, cerca a tua geração e te devolve aquilo ali em dobro.
mas é uma questão de fé, é entendimento. Mas tem pessoas que só trabalham ali no seu próprio mundinho, né? Tipo, eu não vou tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É mais ou menos esse pensamento fora do seu contexto, fora da realidade. Então nós vamos seguir aqui o nosso texto. Vamos pular direto para o verso 38. No verso 36, Daniel começa a falar, vamos ler aí a partir do verso 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Só li aqui para voltar com você no começo, quando Daniel fala do sonho, antes que ele desse a interpretação. Isso está aqui no verso 31. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel vê uma estátua, e esta estátua está dividida basicamente em 4 partes, onde nós vemos, ele vai dizer que o primeiro império é Babilônia, e historicamente nós vimos que o segundo império é o Medo-Persa, o terceiro império foi a Grécia, e o quarto império foi Roma. Então, há uma sucessão de impérios. Nós temos aqui quantos impérios? 4 impérios. Esses 4 impérios são os únicos a surgir na história da humanidade. Não haverá mais nenhum grande império, porque esses 4 impérios são tudo que vai influenciar nos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. O 4 nos reporta a isso, aos pontos cardeais. Então, tudo que você puder imaginar, meu irmão, a nível de domínio, a nível de governo, tudo que você puder imaginar, passa por essa estrutura. Babilônia é representada por um animal, que é o leão. A Média e a Pérsia são representadas por urso. A Grécia é representada por um leopardo, e Roma, ela tem como símbolo o ferro, e eu não me recordo se é mencionado algum animal para Roma. Alguém lembra? Um animal desconhecido. Então eu também não conheço ele. Um animal desconhecido é citado para Roma, mas também é dito que era um animal que esmiuçava tudo, quebrava tudo, mas também é um animal que representa Roma. Então você vê animais simbolizando nações. Quando a Bíblia fala da besta, que será o reinado do anticristo, a Bíblia fala que essa besta é composta de parte de urso, parte de leão,
parte de leopardo, vai mencionando que a besta, ela é a junção de vários animais. Ou seja, o que nós veremos no futuro, quando o anticristo se levantar? Nós veremos o renascimento, o ressurgimento dos ideais de conquista dos antigos impérios. Esse é um ideal de domínio que já está dentro da maçonaria, que está espalhada por tudo que é camada nobre da sociedade. Tem maçom em tudo que é canto que você imaginar. Tem maçom dominando as forças armadas, tem maçom na prefeitura, tem maçom como governador do estado, tem maçom na presidência, tem maçom para tudo que é canto. Ou seja, é o espírito do anticristo se fortalecendo com o ideal de domínio. Então a besta é isso aqui. E isso foi o que Daniel já havia visto. Ou seja, esses 4 se unirão, voltarão com o ideal deles e vão dominar sobre toda a terra. É o reinado do anticristo. Daquilo ali virá a besta. Inclusive, uma das expressões ditas para a besta é que a besta que foi, não é, mas que virá, que surgirá. É o que diz Apocalipse. A besta que foi, já não é. Cadê o Império Romano? Cadê o Império da Grécia? Cadê o Império Babilônico? Então a Bíblia diz, foi, não é, mas que virá. Então este ideal aqui, das domínios, das conquistas, a morte, horrores, ressurgirão. A besta voltará. Como na pessoa do anticristo, uma unificação de várias nações, acreditamos até 99, pelo menos 99% das nações do mundo vão estar aceitando aí essa questão da besta. Bom, Daniel dá essa explicação dos impérios, 4 impérios, e nós vamos seguir então aqui. Aí ele diz, no 36, este é o sonho, também a sua interpretação diremos ao rei, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder e força e glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Observa bem você o que Daniel está falando para esse rei. Está dizendo que o Deus dos céus te deu o domínio. Caramba, mas tinha tanta gente boa que o Deus pudesse dar o domínio. Foi dar o domínio para esse rei, que até então a Babilônia era considerada uma nação ímpia, assim, a extremo. Eles tinham pessoas para trabalharem especificamente, criando instrumentos com técnica de tortura. Uma nação que se presta a isso, foi a isso que Deus deu domínio. Ou seja, o que nós entendemos? Há um domínio até certo ponto maligno, o mundo jaz no maligno, mas Daniel, que é a igreja, está prosperando grandemente, mesmo debaixo deste domínio maligno. Daniel está prosperando. Quando vem as ameaças, entra o livramento de Deus. Ora, hoje não é a mesma história? A igreja não está debaixo de uma espécie de domínio do mundo? O mundo não está dominando? Quem é que está dominando por aí? Eu acabei de falar, não são os maçons, não são gente maligna. O mundo não jaz no maligno, como a própria Bíblia diz. E, no entanto, a igreja sofre a influência desse mundo? Não. Daniel sofreu uma ameaça, mas o escape de Deus não foi providenciado. Esse é o retrato da igreja. Quando alguma coisa vem afligir a igreja, o escape de Deus está presente. A igreja foi abatida, aconteceu isso e aquilo com aqueles crentes, não sei o que com aquela igreja, não sei o que, meu irmão. Tem muita gente confundindo igreja por nome. Igreja é por vida com Jesus, intimidade com o sangue do Senhor Jesus.
Tem muita gente que está, aconteceu com aquela igreja, aquele ônibus de crente virou, morreu todo mundo. Tá bem, o que eu tenho com isso? Eu sei da vida de cada um. Por acaso eu considero crente quem nominalmente é crente? A igreja presbiteriana me mandaram um e-mail ontem, com fotografia e tudo. A igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos acabou de consagrar um homossexual ao pastorado. Nós temos parte com isso? Alguém aqui é homossexual? Esse púlpito aqui algum dia vai servir ao homossexualismo? Algum dia na história da minha vida eu vou compactuar com isso? Então tem muita gente por aí, o crente, deixa eu entrevistar ele para ver se ele é crente mesmo. Agora, o cara é crente no censo do IBGE, por favor, né? Aí até as formigas e os pássaros são. Até os jegues, todo mundo é crente na vista do IBGE, basta botar um rótulo lá. Hoje o IBGE não considera o povo da Universal, Igreja Universal do Reino de Deus, da Mundial, eles não consideram aquilo lá crente? Estão dizendo, os evangélicos cresceram assustadoramente. Eu digo, evangélicos? Na Igreja Mundial? Eu nunca soube que lá tivesse evangélico. Eu nunca soube que tivesse evangélico na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu nunca soube que tivesse evangélico em assembleias compactuadas com política. Eu nunca soube disso. Mas para eles é isso. Então, o mundo jaz no maligno, mas a igreja é sal da terra e luz do mundo. Ainda que Jesus tenha fundado o seu reino dentro de outro reino, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, o domínio, olhando para as sociedades, o domínio é do mundo. E nós estamos usufruindo de muitas administrações. Quem aqui tem terras para plantar e para colher? Não, mas você tem uma administração pública que permite que o alimento seja plantado no campo e chegue lá no mercado para você usar, não tem? Então nós estamos usufruindo da administração do mundo. Existem projetos de Deus que nós não imaginamos. Não é verdade? Hoje nós moramos longe de rios, longe de cachoeiras, mas abrimos a bica e a água cai. Isso faz parte de uma administração pública que ímpios, e muitas vezes ladrões, acabam fazendo isso, porque Deus determina que certas coisas sejam daquele jeito. Daniel está vivendo dentro de um reino maligno, vê se não é maligno. O rei chegar e dizer assim, eu tive um sonho. Rei, conta o sonho. Não. Vocês têm que dizer o meu sonho e dar a interpretação, senão vai todo mundo morrer. Esse rei é uma maravilha, esse rei é bonzinho demais. Ele não é maligno? Ele não é injusto? Pode alguém sonhar e exigir que outro conte o seu sonho? Não tem condição. Então demonstra que esse rei não é lá, não posso chamar ele de bonzinho. Ele tem uma malignidade. Ele está fazendo um abuso de autoridade e poder. Isso não é o mundo? É o mundo. Mas que influência esse mundo aí tem sobre a igreja? É aí que a gente... É a tecla que nós temos batido, né, irmão? A quem você se submete, se torna o teu Senhor. Nós temos que viver Cristo. Nós temos a nossa regra de fé e prática, que é a igreja. Então, seguindo aqui, diz... cujas mãos foram entregues os filhos do onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu. Animais do campo, aves do céu. Irmãos, aqui nós temos duas referências interessantes. Animais do campo e aves dos céus. Esses animais do campo e as aves do céu, aqui nós estamos diante de duas representações diferentes. Os animais do campo representam as pessoas comuns, sem Deus na sua vida. As aves estão representando aquelas pessoas espirituais. Que inclusive quem está aqui no meio, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão aqui sendo representados nesta ave. Daniel está dizendo assim,
até sobre as aves, até sobre o povo de Deus, até sobre os espirituais, neste momento, rei, tu está tendo domínio sobre eles. Não existia um domínio? Em termos existia. Quando foram pegos para ser mortos, não foi pego Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Também foram pegos. Eles não iam morrer? Em termos, sim. Só que entrou o quê? A intervenção divina. Por quê? Porque a igreja não está sujeita a ordens do mundo. Mas existe um domínio? Em termos, sim. Eu não fui preso. Não vimos a mão de Deus, não vimos o agir de Deus, mas os homens não chegaram aqui com mandato de prisão. Tu está preso, queira nos acompanhar? Falei, perfeitamente, vamos nessa. Não foi um domínio? Não foi uma espécie de domínio? Foi. Alguém me aconselharia a dizer assim, não, eu não vou com vocês não. Qual é? Vai encarar? Vamos sair no braço. Não. Por quê? O mover de Deus, ele é específico em cada situação. Então existiu um domínio. Depois Deus vai e revela o propósito. Quando saímos da cadeia, ninguém mais quis saber de nos mandar prender. Já ouviu os nossos... Teve até a delegada, excluiu até o Orkut dela, que não aguentou com a gente. Excluiu mesmo. Chegou até a excluir o Orkut dela, que não aguentou com o nosso trabalho. Nós não somos moleza, nós não nos curvamos à lei de homens. Então, aqui está revelando que esse rei, nessa situação, ou dentro das simbologias, existia um domínio dele sobre até aqueles que eram espirituais. Não confundir esse domínio com escravidão ou subjugar, não é isso, porque nós vemos que na pessoa de Daniel existe uma situação bem diferente. Ele diz assim, no 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então veja bem, aqui diz no verso 41, que esse reino será dividido. O que é um reino dividido? É um reino com duas opiniões diferentes. Isso é um reino dividido. E nós já vimos que, quando a Bíblia fala de ferro e de barro, ela está falando de domínio político, que ferro é domínio político, é ditadura. Tem gente que pensa que existe democracia, né? Tem um livro aí intitulado Como a Democracia Elegerá o Anticristo. Ora, se a democracia vai eleger o anticristo, não deve ser bem democracia, mas detalhes à parte. Então o ferro é a parte política e o barro é a parte religiosa. Você não confunda essa parte religiosa com a igreja verdadeira do Deus vivo. Eu estou falando religiosa, não estou falando de servir ao Deus vivo, não. Na verdade, eu poderia até aqui colocar como uma falsa religião. Então, veja, esse reino será dividido. Se ele é dividido, ele tem nele dois pensamentos diferentes. Esse quarto reino que nós vimos é o reino de Roma. Roma, quando dominava tudo, lá mais ou menos até os primeiros 200 anos da igreja verdadeira, fundada por Jesus, depois dando sequência com Pedro, Paulo, Tiago, João, até mais ou menos os 200 anos, essa igreja se manteve de pé. Depois ela fez uma aliança com o Império Romano e ela deixou que o Império, o mundo, viesse administrar dentro dela. Aí começaram os horrores que os livros de história da igreja nos ensinam. E o que aconteceu então? Passou a se chamar Igreja
católica, a palavra católica significa universal, então Igreja Católica Apostólica, porque para eles tinha sido fundado pelos apóstolos, e Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Essa fusão não tornou extinta a religião, nem tornou extinta a política. Dali para frente passaram a andar os dois segmentos lado a lado. Lembra que as cruzadas, quando o Império Romano saía para as suas conquistas, o símbolo no escudo dos soldados era o quê? Uma cruz. Dizem que um homem, não sei se era Constantino, que teve um sonho de que ia para a guerra e via uma cruz, ou via lá umas coisas espirituais, porque depois da fusão da igreja, e aí ele adotou esse símbolo e partia para a guerra, e as cruzadas assassinaram muita gente. Quem assassinou tanta gente? Foi a parte religiosa? Foi a parte política? Então, quem é que tem armas? É a parte religiosa ou é a parte política? Não é a parte política que tem armas? Tem suas lanças? Quem confia em Deus lança a mão de armas? Entende? Se Deus mandar, sim, mas salvo isso, não. Então, o Império Romano, ele passa a ter as duas ideologias, a ideologia do ferro e a ideologia do barro. E eu te pergunto, essa ideologia foi extinta? Ela acabou? Não. Lá no final da estátua nós temos os pés. E Daniel diz que nos pés ele vê ferro e barro. Aonde que a pedra sem mão vai atingir? Justamente lá embaixo, lá nos pés. Nós vamos ver aqui então, no verso 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ora, não se ligarão. Você hoje vê, mesmo no Império Romano, que está aí na pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana, você vê essa fusão? Não. Você sabe que o Vaticano, se você não sabia, você vai ficar meio assustado. O Vaticano, ele é uma cidade. É uma cidade aquilo lá. Lá eles têm moeda própria. Isso aí já demonstra o quê? Não nos submetemos a ninguém. Temos a nossa própria moeda. Eles têm, lá no Vaticano, na cidade do Vaticano, polícia própria. É uma autonomia absoluta. Cada igreja católica espalhada em qualquer parte do mundo é um território inviolável. Se um bandido vier fugindo, pular o muro da igreja católica e for lá dentro, polícia não entra sem padre autorizar a entrada de polícia. Igreja católica é um território inviolável. Por quê? Porque a soberania deles é muito grande. Então, o que nós vemos aqui? Misturar-se-ão, tá, não se ligarão um no outro. Essa é a palavra. Eles não se ligarão. O que não vai ligar? A política com a religião não vai ligar nunca. Hoje você vê que a Igreja Católica, quando várias decisões do governo estão para acontecer, a Igreja Católica se manifesta, ou a favor, ou contrário, e dá uma polêmica, não dá uma polêmica? Mas eles estão caminhando meio que paralelo, a política e a religião. Mas não tem fusão, nunca consegue se alcançar uma fusão. Por quê? Porque a religião tem os seus próprios estatutos, e a política tem os seus próprios estatutos. Ora, se eu estou falando de dois estatutos, eu nunca vou jamais conseguir a fusão disso aqui.
Mesma coisa nós como igreja. Nós temos o nosso estatuto? Então, jamais nós nos renderemos ao Estado que tem os seus estatutos, nas leis feitas por homens ímpios, satânicos, lá no Congresso. Quem de nós aprovaria uma lei besta como essa? Vamos transformar a macumba, a umbanda, em patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Eu tacaria fogo numa proposta dessa. Eu rasgaria ela na cara do primeiro palhaço que tentasse colocar um negócio desse. Por quê? Porque eu já tenho o meu estatuto, que é a Bíblia. Por isso, nosso lema nesse lugar é Bíblia sim, Constituição não. Então, se nós estamos falando de nações ou povos que cada um tenha o seu próprio estatuto, nós não estamos falando de fusão. Nós não estamos falando de união. Nós estaremos sempre falando de uma divisão. Enquanto nós sustentarmos o nosso estatuto, sempre haverá uma divisão e um confronto com as leis do mundo. Sempre. Nunca haverá uma situação que seja diferente, salvo se nós abrirmos mão do nosso estatuto. Eu estava pensando, no pastorzinho presbiteriano homossexual lá dos Estados Unidos. Eu queria saber o que ele sente quando ele lê ali em Levítico, Homem não se deitará com homem, é abominação ao Senhor. O homem que fizer isso é digno de morte, de apedrejamento. Queria saber o que passa pela cabeça dessa pessoa, E pior ainda, o que se passa pela cabeça das pessoas que congregam naquele lugar. Misericórdia. Aqui diz que haveria uma união de casamento. Casamento significa o quê? Casamento significa aliança, Os reis, quando faziam aliança de paz, um pegava a sua filha e dava em casamento ao filho do outro, e assim vice-versa. Então, casamento é o mesmo que aliança. Tanto que nós, até na nossa cultura hoje, nós casamos e colocamos uma aliança no dedo. Então, esse tipo de compromisso, quando aparece a palavra casamento aí, é o mesmo que aliança. Eu não sei se algumas versões bíblicas são mais específicas de falar que os reinos se uniriam mediante alianças. Mas, seguindo o nosso texto, no verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber o rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o que nós vemos? A estátua está lá montadinha. Eu falei que esses reinos são os últimos reinos. Temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto reino. E no quarto reino nós detectamos os pés, determinamos uma mistura muito grande de religião com política. Tem alguma semelhança ao que vemos hoje? Ou seja, nós estamos vivendo os pés da estátua. Nós hoje estamos localizados, espiritualmente falando, geograficamente, estamos localizados aqui, nos pés da estátua. É aqui que nós estamos, aonde aqui estamos vendo a abundante religião misturada com política. Aqui nós estamos vendo as alianças como nunca jamais, É pastor batendo palma para macumbeiro, é pastor aplaudindo orixá. Cria-se o dia do preto velho, aí faz-se uma passeata, lá no meio tem um monte de pastor, um monte de evangélico no meio de uma passeata que exalta Iemanjá. Aí o cara diz assim, não, isso é cultura. Cultura? Eu antes chamava isso de outra coisa, eu chamava isso de satanismo. E a Bíblia diz que Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora satanismo virou cultura. E quando você olha no meio, um monte de palhaço intitulado pastor batista,
metodista, presbiteriano, né? E por incrível que pareça, às vezes a gente espera que a coisa não seja tão absurda, mas até assembleiano eu já vi no meio dessas passeatas. Se bem que existem milhares de denominações com rótulo de assembleia, né? Mas está lá no meio. Então, onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui, ó, nos pés da estátua. E a Bíblia diz que uma pedra sem mão, ou seja, um mover espiritual, algo que procede de Deus, algo sem a força do braço, uma pedra é lançada justamente e vai esmiuçar, vai pegar nos pés da estátua e vai destruir tudo. E diz que de toda a estátua não ficou memória em absolutamente nada. O que é isso? Nesse tempo de mistura de religião e política, Jesus, a pedra cortada sem mão, vai destruir tudo. Diz que a pedra se transformou num grande monte ou montanha, encheu toda a terra e se transformou em um quinto reino. E diz que este reino não passará jamais a outra geração. É o último reino sobre a terra. É o reino do Senhor Jesus. Ou seja, nós estamos aqui vivendo, hoje nós estamos aqui vivendo o dedo da estátua no século 21, que é o século do retorno de Cristo. Dentro de mais algumas décadas, Jesus Cristo se manifestará para destruir o império que estiver em vigência, representado aqui nos pés, e a memória de todos os impérios passados. Porque durante 1000 anos, Jesus implantará o seu reinado e vai apagar por completo a memória de todos os domínios humanos. Por 1000 anos que ele estará reinando sobre a terra. Esse quinto império, não é à toa que ele é o quinto império. O 5 é o número do livre-arbítrio. A humanidade nunca teve nem jamais terá maior liberdade para exercer a sua vontade, os seus pensamentos, como no tempo desse quinto império que representa o livre-arbítrio. Porque neste quinto império a terra vai estar em paz. Não haverá fome. Tudo vai estar produzindo abundantemente. E Satanás estará onde? Preso. Satanás estará preso no abismo, não no inferno, porque quando ele for para o inferno, é definitivo. Ele nunca esteve no inferno e somente estará quando ele for posto lá para nunca mais sair. Então, no milênio, o diabo estará preso no abismo, que não é inferno, é diferente. 1000 anos. 5. O livre-arbítrio será dado a toda a humanidade. Ninguém nunca desfrutou de tanta graça quanto que vai acontecer no milênio, com Jesus Cristo reinando pessoalmente do seu trono direto de Jerusalém. Então, só para recapitular o que já falamos anteriormente, eu gosto de repetir isso. Onde nós estamos hoje? Estamos cá nos pés da estátua. Ou seja, estamos no finalzinho do tempo dos impérios humanos. O tempo dos impérios humanos está chegando ao fim. E nós voltaremos com a pedra cortada sem mão para reinar neste grande monte, que é a presença de Deus sobre toda a terra. Nós reinaremos com Cristo 1000 anos. E as constituições das nações vão servir para fazermos grandes fogueiras. E não será no dia de São João. Tá bom, irmão? Vamos dar uma paradinha então por aqui, daqui a pouco a gente volta.